Olá, tudo bem com você por aí? Por aqui tá tudo ótimo. Hoje são quase 7 horas da noite, e mais, quase isso. Hoje a entrevista está sendo gravada aqui à noite. E é uma entrevista muito bacana, muito especial, como todas as outras que a gente teve até hoje. Mas hoje é uma pessoa que eu vou te falar, em termos de significado do papel dessa pessoa no mundo, eu confesso que o meu coração tá assim, ó, a responsabilidade de conseguir fazer uma entrevista bacana, mas eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar, vai ser uma bênção. Quem está aqui comigo hoje é o Fábio. O Fábio é brasileiro, mas hoje ele lidera uma igreja na Inglaterra. Sim, e ele vai contar tudo o que aconteceu desde que ele saiu daqui até onde ele está hoje, como está sendo esse cenário, esse momento de liderar uma igreja numa outra nação. Certo? Boa noite, Boa Fábio. noite, boa noite. Eu agradeço imensamente por ter Bem-vindo. me convidado, Obrigada né, por ter chamado aqui aceitado. para estar aqui e poder compartilhar, né, É aquilo que isso. Deus faz através das nossas vidas e antes disso faz nas nossas vidas também. Exatamente. Eu sempre falo para as pessoas assim: vamos começar do começo. O intuito aqui é a gente falar do encontro que as pessoas têm com Jesus, Bem, né? Como é que foi o match com Jesus? No teu caso, como é que foi? olha, como eu posso dizer, eu vim de um berço, quase que um berço evangélico, né, cristão, Uhum. e Quase? quase porque foi com 4 anos que meu pai se converteu, Certo. né? Então, antes desse período eu não tenho muita lembrança, Ok. então daquilo que eu lembro, né, a gente sempre esteve envolvido com as coisas da igreja, mas ter os pais convertidos não significa necessariamente faz da gente um convertido, né? A gente aprende, eu agradeço a Deus porque eu tive o privilégio de ser levado, né, ao caminho, como diz a palavra, né, ensina a criança no caminho que deve andar. Sim. Então, meus pais fizeram isso e chegou o momento que o Senhor também, que eu acabei tendo esse encontro com o Senhor, né? Uhum. E foi um pouco diferente, né? Mas nesse período a gente teve vários altos e baixos, né? Eu, como eu disse, com 4 anos meus pais aceitaram Jesus e depois, é, ao, depois de 6 anos dos meus pais convertidos, eles assumiram a igreja, né, como pastor. Uhum. E a gente teve sempre nos bastidores, né, de uma vida pastoral. Uhum. E eu confesso que eu não tinha esse interesse para mim de me tornar um pastor, né? Mas depois que eu terminei o segundo grau, eu tinha a opção, né, de fazer uma faculdade Uhum. e eu estava pensando em fazer psicologia Uhum. ou teologia, né? E eu optei por teologia, mas para fazer. A gente vê que hoje é Deus direcionando, né? Sim. Tive meus altos e baixos, momentos em que me afastei um pouco dos caminhos do Senhor, depois, mas sempre aquele temor, né? E Uhum. voltava a responsabilidade do seminário por si só, né? Também me segurava também nos caminhos, Uhum. né? Então fiz o seminário. Nesse período eu tinha um amigo na igreja e convidei ele para fazer seminário também, que eu achei muito interessante as aulas. Nossa, foi um momento assim bem gostoso, né? E ele também começou a fazer Uhum. e até os 2003, né? De 99 até 2003, estive fazendo seminário. Uhum. Em 2003, esse meu amigo foi para a Inglaterra, tinha tirado a cidadania italiana, já tinha um tio na Inglaterra, Uhum. e mudou para lá. E eu fiquei, né? Terminei o seminário sozinho. Em 2004, eu conheci não, minha esposa já conheceu ela há muito tempo, Uhum. era da igreja também, mas a gente começou a sair, né, em 2004, e em junho, no Dia dos Namorados de 2004, a gente começou a namorar. Uhum. E foi engraçado porque ela estava fazendo um curso em inglês, de Certo. inglês, né? E nesse curso tinha uma espécie de um sorteio de quem ganhasse iria para a Inglaterra Uhum. e poderia levar um acompanhante. Ela ganhou? Não ganhou, Hum. Ah, ela não ganhou, mas eu acho que foi um empurrão, sabe? A gente sim. vê tudo Primeiro um direcionando. amigo, né? Agora Exatamente. essa sorteio. E nós não estávamos namorando. E ela chegou para mim e falou: Olha, estou fazendo um curso, eu sei que você está querendo ir para a Inglaterra. Tal. Uhum. Se eu ganhar, eu posso levar um acompanhante, eu levo você. Eu Certo. falei assim: Olha, mas minha intenção é ir para morar, eu não Uhum. quero só passear. Ela: Não, não tem problema. Eu falei: Bom, nesse caso, a gente tem que casar.
Aí ela, você tá louco? A gente nem namora, nada. Mas foi um jeito, né, da gente começar a conversar. Até hoje a gente brinca sobre isso. Ela, não, mas nem pensando, jamais, né? Ela não cogitou essa possibilidade. Mas aí a gente continuou saindo, começamos a namorar, né? E eu comecei a mexer com a minha documentação, porque eu sou descendente de italiano, como muitos brasileiros. Então eu comecei a trabalhar com essa questão de documentação para ir legalizado para lá, né? E em setembro a gente noivou e acabamos nos casando no civil para questão de documentação, alterar o nome e tudo, né? Já para tirar a documentação no nome certo. Só que o meu documento começou a enrolar, né? A dar alguns problemas. E o pai da minha esposa era português, né? Então, vamos começar a mexer com a documentação para o lado dela, né? E começamos também para esse caminho. Em dezembro de 2004 a gente casou, saímos do nosso trabalho, eu trabalhava, ela trabalhava, simplesmente, né, deixamos os nossos empregos, vendemos o carro, né, o outro carro vendemos para mexer com a documentação e ficamos esperando, né? Coisa assim, uma loucura, porque dois empregados, solteiros, morando com os pais, de repente estão casados, sem nada, sem emprego, esperando o documento para ir para um país, né, desconhecido para a gente. Mas estava nas mãos do Senhor, né? Esse era o nosso desejo. Eu tinha essa vontade de ir para lá, sempre quis, né, sair do país. Não saí com a intenção de abrir uma igreja, de me tornar um pastor, não fui enviado pela igreja, não fui como missionário. A ideia era sair do país, ter experiência, aprender o inglês, né, e voltar com uma condição talvez um pouco melhor. A nossa condição não era ruim, mas voltar melhor, né? Era essa o nosso desejo. Quando o inglês pergunta para mim, mas o que você está fazendo aqui? Tão frio, lá tão bonito, tanto calor. Eu vim para ganhar experiência, mas vim para ficar 3 anos, mas já faz 20, né? Eu continuo aqui. E assim, daí, né, mexendo com a documentação, mexendo com o documento já do lado dela, saiu, né, em julho. Qual? Dela? O dela saiu primeiro. O meu eu fiquei com tudo na mão, só não tinha dado entrada ainda, né? Mas o dela saiu em julho. Olha só, a gente casou em dezembro, achando que em janeiro ia entrar Tudo lá. certo. De Tiveram mais de dezembro, 7 meses. 7 meses. Em julho, dia 4 de julho de 2005, a gente saiu daqui para Portugal para pegar o passaporte dela, porque aqui levaria mais de um mês, e ela conseguiria mais rápido. Apenas com o papel, né, como se fosse uma certidão de nascimento portuguesa dela. Ficamos uma semana lá para terminar de resolver a documentação, para que no dia 9 de julho de 2005 a gente pisasse os pés na Inglaterra. Foi uma jornada, né, através desse amigo também, né? Tá lá. E chegamos na Inglaterra, né, nessa data, sem saber o idioma, né, desconhecendo. Eu falo que é como se estivesse nascendo de novo. Não sabe falar. E o que vocês sentiam? Assim, tá num lugar diferente, existia alguém que era uma referência, né? Mas assim, tô num lugar diferente. Com uma pessoa que agora vocês estavam juntos né, de Sim, fato, sim. agora eram vocês dois. E assim, e daí? Eu estava extasiado. Assim, E ela? cheguei, ela também. Ela também. A Patrícia ela já tinha saído, a Patrícia é minha esposa, né? Ela já tinha saído do país, ela já tinha ido para os Estados Unidos, ficou lá 15 dias, eu nunca tinha saído, né? O máximo que eu tinha ido foi para Minas Gerais, num passeio de lua de mel, a gente foi para Águas de Lindóia e ali era divisa, sabe? Sempre em São Paulo. Então, para mim, quando eu fui para Portugal, foi a primeira vez que eu peguei um avião, sabe? Olhando, assim, extasiado. Cheguei no aeroporto, peguei as malas, Lisboa. Falei, agora, para onde eu vou? O que eu faço? Não, vamos pegar um táxi. Nossa, Verdade. não sei. Eu não conheço ônibus, não conheço nada, né? E chegar na Inglaterra, né, os nossos amigos estavam ali esperando, então fiquei surpreso, né, de ver, assim, conhecendo, né, dirigindo do outro lado, Sim, né, o volante do lado oposto. No dia seguinte, né, a pessoa, em vez de falar oi, fala hi, né?
é legal, assim. Eu queria aprender, sempre quis aprender a falar o inglês, Uhum. né? Não tinha o medo de falar. O medo de falar eu não tinha. Uma vez que você vê que dá certo, é melhor, né? Sim. Mas eu tinha esse desejo. Eu, por um tempo, eu fui taxista no aeroporto de Guarulhos, né? Eu fui taxista, táxi azul e branco. Sim. E o meu primeiro passageiro foi um americano. E eu falei, nossa, a conversa foi tremenda, né? Que eu me perdi, eu falei, corri, andando, eu só olhei para ele, falei, São Paulo esvio. Levei meia hora para formular essa frase. Aí ele, pô, very bem, porque eu tava perdido, né? Sem Waze, sem GPS, né? E eu falava, nossa, é bonito você olhar as pessoas falando, eu queria, né? Eu sempre tive essa vontade de aprender. E chegou, né? Em 2005 eu tava lá olhando e falando, nossa, no dia aí eu tava levando os passageiros, falando, isso nunca vai acontecer comigo, agora eu pegando táxi. A gente não sabe de Né? nada. Não, a gente não sabe de nada. Não E sabe os planos. são detalhes, são pequenos detalhes, né? E tava ali, né? Agora, chegamos num lugar. Com meu amigo, nós começamos a fazer alguns louvores, né? Como se uma espécie de Ele tinha algum envolvimento com alguma igreja? Ele estava conectado? Esse amigo, ele começou a ir na nossa igreja aqui, na igreja do meu pai pastoreia, Certo. né, a Batista Independente. Ele começou aí quando ele tinha 15 a 16 anos, a gente tem a mesma idade. Certo. Então, nos 18, 19, que foi quando a gente começou a fazer a teologia, né, ele estava todo esse tempo comigo, né? E aí, quando ele chegou lá, ele chegou a se conectar? Não. Ele fazia os cultos em casa e ia numa igreja inglesa, né, que era perto da casa onde ele morava. Onde ele estava morando quando nós chegamos, né? Porque ele passou por algumas cidades também. Mas eram visitas esporádicas, né? Até mesmo por conta da dificuldade do idioma, o trabalho, né? O sistema de trabalho deles lá, dos ingleses é um pouco diferente. Então, eu falava para ele, eu quero ir, né? Eu quero ir na igreja, quero conhecer lá. E cheguei na igreja, eu queria ver alguém falando em línguas lá, para ver se era igual ao nosso. Né? Uma curiosidade que eu acho que muitos têm, né? Será que eles vão falar igual, parecido? E é igual? É igual? É bem parecido. Você consegue discernir quando a pessoa está falando língua, mesmo que você não entenda o idioma. Certo. Falando em línguas. E eu fui na igreja, não estava entendendo nada do que estava sendo falado, né? Mas os louvores eram, muitos louvores eram parecidos com o nosso, né? Os louvores do nosso cantor cristão, ou da harpa cristã, né? Muitos são, a maioria deles, eu acredito, talvez todos eles foram traduzidos, né? De outros idiomas. Então, pegava um louvor conhecido, né? Participava da Santa Ceia também. Então, isso para a gente foi assim, bem interessante, porque ali eu também estava aprendendo, né, um pouco do idioma, né, como eles falam, né, falar o Espírito Santo, como que eles falam. Então, e a gente ali aprendendo também inglês, né, buscando aprender inglês. E ele aprende muito mais rápido quando está lá, a necessidade é perto, né? Mas realmente existe uma barreira, uma dificuldade, né? Mas a gente foi algumas vezes, continuamos fazendo culto em casa, né? Depois entrou a questão dos trabalhos também, então deu uma afastada, né? Não que nós nos afastamos do caminho do Senhor, mas houve um distanciamento, um esfriamento, vamos dizer, né? Todo esse tempo, né, da conversão dos meus pais até esse momento, né? Nós estamos aqui em 2005. Eu tive muitos altos e baixos, né? Momentos que você se sente firme com Deus, momentos que você está mais afastado, em dúvidas, mas sempre com o temor, daqui a pouco a gente volta novamente. E lá na Inglaterra aconteceu com o meu amigo, né? E acabou acontecendo comigo também. Mas continuamos indo algumas vezes, né? E interessante que num momento, o pastor inglês, né? Que estava, pastor Barry, pastor assim, muito querido, né? Ele nos deu a oportunidade para a gente fazer um culto em português. Olha. Né? E nós conseguimos essa oportunidade, né, de fazer o culto em português, né, totalmente em português. E ele nos liberou, né, um dia da semana para a gente fazer, e nós fizemos o nosso culto, né, em junho de 2006. Olha só, eu fui em julho de 2005,
Em junho de 2006, 11 meses depois, a gente começou, né, a fazer o curso. Eu estava apreensivo, né? Uhum. Eu sempre fui Uhum. muito tímido. Toquei contrabaixo, eu fui professor de escola dominical. Uhum. Como professor, eu sempre me dei bem, mas me chamava para pregar, eu tinha vergonha, né? Uhum. Fiz a teologia, né? Fiz um bacharel em teologia, mas eu tinha muita vergonha de falar em público. Uhum. E para mim estava sendo um desafio, não sabia se ia pessoas, mas como é que seria. E, inclusive, eu não assumi o compromisso de fazer um semanal, de abrir uma igreja Ia fazer um brasileira. primeiro. É um culto em português, Uhum. chamamos todo mundo, Uhum. né? As pessoas, assim, não olhavam para a gente, ah, esse é o pastor Fábio, né? Não tinha, era mais um brasileiro ali, né? Uhum. Até ficaram surpresos, né, de ver, estão fazendo um culto. Uhum. Mas essa era a minha impressão. E o engraçado é que nesse culto as pessoas entraram na igreja chorando. Faz 3 anos que eu não vou numa igreja. Olha. Faz 5 anos, né, que saíram do país e eu não, né, sem oportunidade de ir numa igreja brasileira. Então, eles entraram chorando. E falei, bom, se já estão chorando na entrada, na hora que eu ouvia falar, o louvor, É. já estão quebrantados, né? Mas foi interessante. E isso animou a gente, né? Uhum. A gente cantou louvores, depois demos uma palavra, né? E marcamos de fazer. Quando acabou, todo mundo tava. Quando vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? Uhum. Né? E, e aí eu falei, vamos marcar, né? A Patrícia, meu amigo, né? A esposa dele, falou, e aí, o que nós vamos fazer? Vamos marcar daqui a um mês. Uhum. Né? Se a gente assumir um compromisso semanal, as pessoas estão empolgadas hoje. Uhum. Amanhã podem não estar. Uhum. E aí marcamos para ser pro mês seguinte. Fizemos o culto, mesma coisa, né? Aquela, o povo ansiando, né? E para a gente também foi maravilhoso, porque quebrou aquela barreira do idioma, né? E depois do terceiro, a gente já começou a fazer semanal. É. Né? Nisso, nós tivemos várias parcerias, né? Pastores que nos ajudaram, né? E acabamos também, depois, né? Depois de mais de um ano, nos afiliando, né? Ao ministério. Uhum. E assim, nunca com o desejo de ser pastor, né? Nós não tínhamos um chamado, eu entendia que tinha um chamado, Uhum. mas, assim, se estamos afiliando, envia um pastor para cá, para que a gente possa, né, ajudar, junto, ajudar, né? E foi dessa forma, né? Eu tinha muita vergonha. Então, para mim, não. Eu lembro de profecias que aconteceu, a pessoa falando: olha, Deus tem chamado ele, né, te viu como pastor, ele se separou para pastor, ele vai trabalhar muito comigo, porque eu não tenho, não me vejo pastoreando. Uhum. E a gente acabou ficando também, né, um pouco no automático, com a vinda do pastor, e, né, a gente estava ali ajudando, e estava no automático, Uhum. né? E eu acho que, como o nome, né, deu mate com Jesus, esse mate, como eu disse, foi um pouco diferente, porque foi um processo, né? A gente viveu o processo. O temor, né, sempre existiu, mas eu lembro especificamente desse culto, porque depois começamos a fazer culto 2 vezes por semana, né? Uhum. E num culto de semana, né, eu estava lá e eu lembro que eu estava com vontade de ir embora para casa. Estava ali, mas ia trabalhar no dia seguinte, acordar cedo. A cabeça estava em outro lugar. Cabeça tinha problema. E sabe quando você lembra de pessoas dando testemunho e falando sobre isso, Uhum. né? Ou falando, né? Tem maridos que chegam e só querem ir embora, Uhum. né? E eu falei, nossa, eu virei um desses, parece que eu entrei na estatística, né? Uhum. E eu falei, eu não posso, eu não posso estar desse jeito, né? O que que eu estou esperando? Vou esperar uma conferência, vou esperar uma convenção, né? Algo específico acontecer para, né? Para mudar isso, porque para ficar desse jeito, era melhor estar em casa, talvez. Pelo menos não estaria perdendo meu tempo. E eu lembro assim, hoje eu vejo que é o Senhor falando comigo, né? Deus fala com cada um de uma forma, né? Deus estava falando comigo ali em pensamento, né? Você precisar mudar, né? Não espere as coisas acontecer, mas é a forma como você enxerga. É que nem aquela mulher com fluxo de sangue, né?
Jesus estava andando, a multidão apertando, ela passa pela multidão e ela chega e fala: se eu tão somente tocar nas horas, né, na orla da sua veste. E ela vai e toca, o Senhor Pai, fala: quem me tocou? E os discípulos falam: mas Senhor, tem tanta gente te tocando, e você fala: quem me tocou? Fala: de mim saiu virtude. Né? Porque todos estavam ali, mas ela tocou de forma diferente. Né? E eu precisava tocar também de forma diferente. E aquele culto foi um diferencial. Um culto de quinta-feira, uma coisa super simples. Para mim foi um culto que foi um divisor de água. Né? Não sei se essa palavra divisor de água está virando um jargão, mas para mim realmente foi um divisor de água. A partir dali eu quis buscar mais, sabe? E realmente, né, abracei novamente, eu me entreguei ao Senhor, sabe? E como o Senhor ele fala, às vezes a gente, né, não vê as coisas acontecendo. Em 2013 eu me tornei pastor da igreja, né? Iniciamos em 2006 e em 2013 foi um momento ali de uma conclusão dessa promessa, né, Sim. que o Senhor tinha colocado pra gente. Bom, chegamos em 2013, certo? Certo. Mas tem muita história ainda para acontecer. Então, esse primeiro episódio vai encerrar aqui. E você vai ficar na curiosidade, na expectativa para o próximo, que eu já vou ficar sabendo o que vai acontecer. Mas aguarda e não deixa de seguir, não deixa de acompanhar, porque eu tenho certeza que você vai ficar extasiado com tudo que vai ser contado para você. Porque olha, se até aqui já deixou animado, você não sabe de nada do que vem a partir de agora até os dias atuais. Então, aguarda que tem mais história vindo aí.